Professor doutor Alexandre Leira, Fala aí, meu querido. o Xandinho, como é que tá, meu velho? Tudo tranquilo, e você? Tranquilo nessa pandemia aqui, chata pra caramba. Nem fala, meu querido. Sabe para mim qual é o mais chato da pandemia? Ah, É todo mundo usar aquele termo novo normal. Eu detesto esse termo. Eu já tô fico para ligado, morrer. novo normal. Isso aí é pra dar uma certa esperança, sei lá. É, eu também não sei não. Isso aqui é muito chato. E um monte de gente entrando aí, Valmir, Érica. Valeu, E Valmir. Valeu, Érica. Um monte de gente. é famoso, meu velho. A Daílton. O negócio vai ficar legal. Valeu, Valmir. É a fama. Valeu, Adailton. Ou então, tá todo mundo assim, vamos ver o que esse cara vai falar. O que esse cara sabe sobre isso? Saber aí, você sabe. Aí pode falar aquelas outras coisas, né? No entorno. Ih, rapaz, a gente vai começar porque tem um tal de vinho, né? Não tem um vinho no meio? Então, quando a gente começar, tu vai ver só. Já tá aqui, pô, pra brindar. Sabrina Paraíso é tua filha, né? Ela é. Ah, Aí, nossa. já estou perguntando, vai ter fogo no parquinho hoje? É. Vamos ver, vamos ver, vamos ver como é que começa. Esperar dar 5 minutos aí para começar. Tá, a hora que você quiser. Você tá dando aula remota? Sim, sim, desde março, desde a primeira semana que decretou. Aí aqui no Cimatec, pessoal, aula remota. Aí eu já fazia algumas reuniões assim, não tive dificuldade não, entendeu? Tá. E minha aula também não tem a parte de laboratório, isso facilita, né? Quem tem laboratório, aí a coisa complica mais um pouco. Aí complica. Vai complicar bastante. Agora, é como eu estou dizendo, né? A grande diferença é que aqui é uma universidade pequena. Então, o pessoal que não tinha computador, o Cimatec emprestou, entendeu? É, lá no UFRJ, eu até hoje fui hoje na escola, lá no UFRJ teve um edital, né? Quer dizer, tiveram três editais, né, para auxílio. Chip, um valor em dinheiro para a pessoa comprar o equipamento, né, ou um tablet ou um celular melhor, e um outro lá que acho que era para modem, não tenho certeza. É, e aí hoje foi a entrega lá da escola. Da escola de Química, nós íamos entregar hoje 64 chips. Pô, legal, legal. Mas, segundo eu soube, a UFRJ se preparou para uma demanda de 12 mil chips, mas só tiveram 3 mil. E aí vai abrir um segundo edital para tentar pegar os outros que não pegaram. Pô, legal, Né? legal. É porque isso é complicado, né? Você está preparando as aulas, dependendo do assunto, eu mesmo estou dando uma disciplina que o início, dentro da sala de aula, você fica mais à vontade, você se solta mais, mas aqui ela fica chata, entendeu? Esse é aquele início que você tem que blá 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 blá. Aí tenta Uhum. contar uma piadinha, mas aí sem o gesticular, né? É. Não fica tão engraçado. Quer dizer, você vai falando, falando, fica muito pesado para os alunos. E aqui o remoto começa segunda-feira, né? Segunda agora? Segunda que vai começar o calendário para esse período que a gente chamou de período letivo Eu vi. excepcional, Eu tenho acompanhado, eu tenho né? acompanhado. E aí vamos ver o que vai acontecer. Começa a partir de segunda-feira. É. Mas não, o olho no olho faz falta, o olho no olho O faz professor falta. Sérgio do Instituto de Química, é isso mesmo, Sérgio, é Ah, difícil. é complicado, mas estou levando aí, né? Ontem mesmo os alunos chiaram um pouco da primeira turma, porque eu passei um pouco do tempo, era muito conteúdo e o pessoal. E ainda tem aquele pessoal que liga, vai ali, né? Uhum.
Ó, vou deixar ligado aqui o cara falando, vou ali, tomo meu café, brinco, estou ouvindo, tal. Aí você tem que programar as atividades de forma que ele tenha algum conteúdo, né? Que salve algum conteúdo. Exatamente. Exatamente. Esse é o mais complicado. Aí você perde. Exatamente. Bom, pessoal, boa noite. É um prazer Vamos. imenso estar aqui com meu irmãozinho, Alexandre Leiras, professor doutor Alexandre Leiras, da Escola de Química da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Gostaria de começar agradecendo ao Cristian, não o Cristiano, desculpe, Christian, porque faz toda a parte de arte da chamada. Eu encho o saco dele, né? Sempre estou pedindo ao Coletivo Paraíso Cênico, que é o pessoal que fala da técnica, se eu estou longe, se eu estou perto, baixa a luz, aumenta a luz. E uma propaganda para os meninos aí, visita aí o www.empec.com.br. Este é o professor Alexandre Leiras. Então, está contigo, professor Alexandre. Antes de mais nada, agradecer o convite, né, para a gente bater esse papo. A gente, em comum acordo, decidimos o tema, né, porque a gente tem uma forma questionadora que a gente questiona muito. Eu e Fernando, a gente se conhece já há bastante tempo, e aí a gente questiona muito a forma de ensino, a forma do docente, né? Como é que são as regras da docência, principalmente da universidade. E aí brincar um pouco com esse tema, né? Falar um pouco sobre o perfil ideal, que muita gente fala, aquele professor é bom, aquele professor é ruim, aonde que ele é bom, aonde que ele é ruim, qual é o perfil ideal, né? O que seria um perfil ideal de um professor? Como nós somos professores universitários, nós somos engenheiros, a gente tem que sempre partir de algumas premissas, né? Então, no fundo, as premissas que eu usei para a gente bater esse papo de hoje foi a minha vivência como docente, né? Esse ano eu completei 25 anos como professor da UFRJ. Hoje estou completando 30 anos como engenheiro químico, formado pela Escola de Química, né? E, além desses 25 anos como docente, já ter participado de mais de 20 concursos de docente no Brasil inteiro. Acho que devo ser um bom avaliador, porque se fosse um mau avaliador, não passaria de 2, 3 concursos. Mas 20, né? Acho que, mais precisamente, 23 concursos, acho que eu consigo contribuir um pouco, né? E aí, a gente, pensando para discutir sobre o perfil do docente, eu pensei em calcar, né, a grande função do docente. Qual é a função do nosso docente hoje? Né? Qual é a nossa função enquanto docente? Qual é a nossa função enquanto professor? Na universidade, a gente tem que bater o escanteio, correr na área para cabecear e voltar correndo para o meio de campo para impedir um contra-ataque. Mas a principal função nossa é a gente tentar articular ou até mesmo conduzir o processo de ensino-aprendizagem. Essa é a nossa função, né? Também estou aqui com vinhozinho tinto, saúde. Não sou igual os outros que me antecederam nas suas lives, que falam, estou bebendo um chileno, estou bebendo um argentino, o meu hoje é um português. Não, o meu é um do Rio Grande do Sul, é pérgola, é um tinto suave, desce bem e não dá dor de cabeça. Ótimo. E aí a gente tem que promover isso, né? A gente tem que conduzir esse processo de ensino-aprendizagem. Essa é a nossa grande função. E aí, em cima dessa nossa função de conduzir esse processo de ensino-aprendizagem, eu acho que um docente ele tem que estar estruturado em em 5 grandes alicerces, 5 grandes pilastras. Novamente, isso tudo a partir de uma observação e de uma prática de docência. Não sou um estudioso da educação, não sou um estudioso da pedagogia. Longe disso. Como também a gente pode ter aí alguns ouvintes dessa área e vai falar, esse cara está falando um montão de besteira. É só a nossa impressão, a nossa vivência em cima disso, né? Então, a gente tem que ter 5 características que a gente precisa trabalhar para ser um bom docente, na minha visão.
A primeira dela é a gente ter uma persistência. A gente tem que ser persistente. Persistente no sentido da gente ser esforçado e focado no objetivo, né? Isso tudo eu estou falando, o conhecimento está fora, porque o conhecimento a gente já foi avaliado quando a gente faz um concurso público para docente. Ou seja, nós temos conhecimento num determinado assunto, por isso que nos tornamos docente de uma universidade, né? Então, eu acho que a persistência é a gente ser esforçado e focado nos nossos objetivos. Quais são os objetivos? Conduzir da melhor forma possível o processo de ensino-aprendizagem de um determinado assunto. Então, essa é a primeira característica. A segunda característica, a gente tem que ter uma certa lucidez. O que significa para mim essa lucidez? A gente tem que ter uma capacidade de conhecer, compreender e aprender um assunto novo. Porque o processo de ensino-aprendizagem é uma troca. Então, a gente tem que ter uma lucidez de tal forma que a gente tenha essa nossa capacidade de conhecer, aprender e compreender bem ampla, o mais ampla possível. Uma outra característica é a autocrítica. Ou seja, a gente tem que ter a capacidade de identificar não só os nossos erros, como os nossos acertos, né? O engenheiro vai lá num sistema de processo, ele retroalimenta continuamente o seu sistema até que entre num ponto de equilíbrio. Então, a gente tem que estar reconhecendo tanto os nossos erros quanto os nossos acertos. A quarta característica, ou a quarto pilar, né, que a gente tem que estar sustentado, é a humildade. Por que humildade? Porque a gente tem que reconhecer nossas limitações. A gente tem que saber até onde a gente pode ir num determinado assunto se a gente quiser conduzir da melhor forma possível naquele momento. É claro que isso não é a gente estar limitado. Não vou, eu só sei sobre refino de petróleo até a unidade de destilação, eu vou parar por aqui. Não, refino de petróleo engloba várias outras unidades. Mas naquele momento, num determinado momento, você vai até um determinado ponto. E aí você tem que ter esse conhecimento dessa sua limitação, até mesmo para, com a sua lucidez, você tentar compreender e aprender os outros pontos. Ou seja, os pilares, eles sustentam, mas eles, vamos dizer assim, eles se interconectam, né? E a última característica, a quinta característica que eu acho que é importante, é a empatia. O que é a empatia para mim nesse sentido? A gente ter a capacidade de estar no lugar do nosso estudante, né? Estar no lugar do nosso discente para tentar ver ou até mesmo observar qual foi a capacidade dele de compreender aquilo que você está falando. Então, a gente tem que ter essa... É claro que numa turma de 100, 150 alunos, é impossível você ter essa capacidade de perceber isso em todos. Como também no ensino remoto, vai ser impossível a gente perceber, né, se o nosso estudante está conseguindo atingir aquela compreensão que você está passando para ele. Então, essas são as 5 bases que eu acho que são as características de um bom docente. E aí vem a nossa pergunta que a gente sempre, né, que é o mote desse nosso bate-papo. Existe um perfil docente ideal? Para mim, o docente ideal, ou o docente que tem um perfil ideal, é aquele que ele consegue equilibrar essas 5 pilastras. E equilibrar de tal maneira que ela possa ser mutável. Ou seja, você, num determinado momento, ter menos empatia e mais lucidez, num outro determinado momento, a sua autocrítica ser maior e a sua humildade também. Então, você fazer a interconexão ou a interligação dessas 5 bases de tal forma que, novamente, que a sua função, que é conduzir e até mesmo articular o processo de ensino-aprendizagem, seja feito da forma mais tranquila possível. Então, são essas 5 características que eu acho que a gente tem que observar e a gente tem que fazer com que os nossos colegas, ou até mesmo os futuros docentes, possam treinar. A gente, na universidade, para os professores que atuam
na orientação e na formação de recursos humanos, já lá no final da cadeia, ou seja, na formação de mestres e doutores e possíveis docentes, eu acho que é a função primordial desse docente que é orientador observar isso. Não só observar se ele sabe o que ele está fazendo no experimento, se ele consegue interpretar aquela curva que o equipamento dele está gerando, se aquele fenômeno físico que está aparecendo para ele, ele tem o domínio do conhecimento do que está acontecendo, mas também exercitar essa outra parte, porque lá na ponta, o profissional que está se doutorando, ele vai querer ser um docente. Ele, na grande maioria das vezes, ele quer ir para a academia. E ir para a academia para ser docente, a gente tem que saber exercitar todas essas características que eu falei agora. Com certeza. Aí eu vou começar a... O pessoal aí, se quiser fazer pergunta, eu estou anotando aqui, mas eu vou fazer aqui uma pergunta. Você não acha que entra na universidade, na sua grande maioria, muito mais pesquisadores do que docentes? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Mas se esses pesquisadores eles tiverem um pouquinho de lucidez, um pouquinho de humildade, eles conseguem se transformar num docente. Né? O professor Valmir, meu amigo, aí está pedindo para repetir os 5 pilares. Né? Os 5 pilares: empatia, humildade, persistência, lucidez e autocrítica. Novamente, o docente ideal é aquele que sabe equilibrar esses 5 pilares. E o equilíbrio desses 5 pilares não é fixo, ele tem que ser mutável. E aí, voltando ao que você falou, Fernando, a gente hoje tem... novamente, a gente tem uma característica dentro da nossa universidade. Então, eu vou falar sobre a característica muito próxima de mim, que são os docentes da Escola de Química. A gente tem, hoje em dia, na Escola de Química, 4 gerações de docentes. O que eu chamo de 4 gerações de docentes? As gerações que estão no primeiro decênio da sua profissão, ou seja, com menos de 10 anos como docentes, os docentes que estão no segundo decênio, de 10 a 20, no terceiro, de 20 a 30, e os sêniores, que já estão há mais de 30 anos na docência. E aí, se a gente ir daqui para trás, a gente vai ver que os docentes que têm mais de 30 anos são aqueles que eram docentes na década de 80. Os docentes que têm entre 20 e 30 anos, onde eu me enquadro, são os docentes da década de 90. Os docentes entre 10 e 20 anos dos inícios dos anos 2000 e os de menos de 10 anos dessa segunda década do ano 2000. E a universidade, ela caracteristicamente mudou muito nesses 4 decênios. Então, nós temos professores lá de trás, né, que tem aí mais de 30 anos, que não se aperta se faltar luz para dar aula. Se a janela for bem iluminada, o sol for bem iluminado, ele consegue dar uma boa aula, vai para o quadro negro e desenvolve. E a gente tem professores com menos de 10 anos de casa que faltar luz ou dar algum vírus no computador é um desconcerto só. Por quê? Porque nós temos docentes gerados em épocas na qual a universidade era bastante diferente. Querer comparar esses docentes é uma maldade, até com os de mais de 30 anos e até com os de menos de 10 anos. Eu sou da geração que, né, quando eu fumava, era da geração que fumava em sala de aula, dando aula, e não tinha o menor problema. Hoje em dia eu sei que é horrível isso, mas era a geração. A gente, lá no meu início de carreira, eu fumava e dava aula fumando, e não tinha uma reclamação, porque está com fumaçada, a janela aberta, não tinha ar-condicionado, era só ventilador. Isso era uma característica, né? Hoje em dia, você tem as salas todas climatizadas, fechadas,
e uma proibição a nível nacional, principalmente em prédios públicos, da proibição de fumar. Então, são gerações que foram se formando professores diferentes. E aí, respondendo a sua pergunta em relação a ter muito pesquisador na universidade e pouco docente. Realmente, hoje em dia, a gente está entrando aquele cara que pesquisou, que fez a graduação, aquilo que a gente já conversou várias vezes, o que eu chamo do docente que acaba entrando na universidade meio que por inércia. Ele fez a sua graduação e fez a sua iniciação científica com o professor. Ele é bom aluno, trabalha bem, se forma e aí vislumbra continuar na mesma situação, no mesmo laboratório, fazendo seu mestrado. E aí depois vai fazer o doutorado e a decorrência natural é fazer concurso para docente. A gente hoje tem muito poucos, pelo menos no Rio de Janeiro, que saem do Rio de Janeiro para fazer a sua pós-graduação em outro lugar. Por exemplo, eu fiz a graduação na Escola de Química, né? Fui fazer o meu mestrado em São Carlos e depois fui fazer o meu doutorado na COP. Ou seja, eu sou filho de 3 instituições diferentes. Embora a COP e a Escola de Química sejam ambas na UFRJ, elas são bastante diferentes. Então, a minha formação enquanto pesquisador e depois enquanto docente, ela se criou de 3 maneiras diferentes, com 3 inputs diferentes. Além disso, tem uma característica que pouca gente observa hoje em dia, que a gente não observa hoje em dia. Eu fui fazer doutorado já sendo professor. Eu entrei como professor somente com mestrado. E eu só fui ser doutor depois que eu já tinha quase 9 anos como professor. E isso também é uma diferença. Isso também faz com que a formação do profissional tenha uma diferença. Muito diferente daquele que fez graduação, mestrado e depois doutorado, na maioria das vezes no mesmo lugar. Esse professor acaba tendo que eu diria, um pouco jogo de cintura para poder estar dentro de uma sala de aula e até mesmo para desenvolver dentro de uma sala de aula, né, o seu trabalho. Ele pode ser uma pessoa mais insegura do que a gente era na mesma época, né? E, ao mesmo tempo, como vem dessa geração de que pegou a universidade na época da vaca gorda, não tem a noção de qual é a grande dificuldade que a gente tem dentro da universidade. Não tem aquela noção de o quanto você não tinha a menor condição. Hoje em dia, todas as salas têm ar-condicionado na escola de Química. Antigamente, nenhuma tinha, e os ventiladores eram capengas. Para você trocar, para você consertar, não era uma coisa fácil. Então, a característica desses docentes que estão entrando agora, ser mais pesquisador, acaba sendo um desdobramento natural do que ele está vivenciando. Perfeito. Tem milhares de perguntas aqui, hein? Nossa, eu estou vendo, aqui está aparecendo para mim, o dedo está nervoso mesmo. Novamente, só lembrando, né? Não sou um pesquisador em educação, não sou um pedagogo. Eu só sou um curioso e um cara que vê a docência na prática, né? Depois de 25 anos como docente. Mas aí eu faço até uma inferência aí, porque você é uma pessoa que tem 30 anos de experiência e você... Eu ia falar uma palavra, eu ia falar de uma maneira que eu critico até o pessoal quando fala, né? Mas você tem uma vivência, né, muito superior a vários professores que nós conhecemos, né? Então, essa vivência faz com que facilite, né, toda a maneira de conseguir captar o que a turma, como um todo, não só o dos CRs altos, né, estão se comportando. E com isso você consegue adequar a aula de forma que ela fique razoável, que eu sei que eu conheço você. Mas vamos lá. Érica pergunta o seguinte: você acha que o perfil
do professor mudou muito na última década? Mudou bastante, Érica. Foi aquilo que eu falei. Esses últimos 10 anos, o docente que entra numa sala de aula é aquele que tem a melhor apresentação eletrônica, é aquele que tem os melhores vídeos, é aquele que tem novamente, só lembrando, lá no início eu falei que em nenhum momento a gente está falando sobre o conhecimento técnico do assunto que o professor trabalha. Porque esse conhecimento técnico ele já comprovou quando ele fez o concurso. Ele fez o concurso, ele mostrou que tem conhecimento naquela área que ele fez o concurso, então entrou. Beleza, não tô questionando do professor saber mais ou saber menos. Novamente, eu estou aqui conversando sobre a forma como o professor deve conduzir e até mesmo articular o processo de ensino-aprendizagem. É essa a nossa vibe, a nossa conversa. Esse professor de hoje, novamente, é aquele que, se faltar luz ou se der um vírus no computador, ele se perde na aula. Por quê? Porque a preparação dele toda sempre foi uma preparação em cima disso. Ele se criou assim, ele se formou assim, né? Ele aprendeu assim. Então, é assim que ele sabe a trabalhar, né? E aí, por isso que ele, o professor dos últimos 10 anos, ele é bastante diferente do professor lá com 20, 30 anos. Mas, novamente, isto não é demérito e não é como é que se diz, a comparação. Eu não gosto de comparar professores. É aquela história assim, aquele professor é muito bom ou aquele professor é muito ruim. Eu não gosto muito disso, né? Porque eu acho que como é que eu vou dizer? O ser muito bom e ser muito ruim é um todo. Muita gente acha que o professor bom é aquele que tem uma boa didática. Só que tem o seguinte, a didática nada mais é na análise e desenvolvimento de técnicas de ensino. Então, o docente ter uma boa didática significa que ele tem um bom domínio sobre as técnicas de ensino. Mas isso por si só faz um bom professor? Isso por si só faz um bom docente? Como é que a gente descobre se é um bom docente ou um bom professor? Quando a gente, na mesma frase que a gente enaltece as características e qualidades boas de um docente, você usa a palavra mais. O professor dá uma aula muito boa a mais, então esquece. Então isso já mostra que ele não é um bom docente. Já mostra que ele não é um bom professor. Aquele professor é pilantra, mas dá uma boa aula. Então, também já não serve. Porque você colocou esse eu sempre esqueço, mas contudo, porém, todavia, como é que se chama isso? Advérbio, né? Então, se você colocou uma condicionante ou um advérbio, né, dentro da sua frase, você já está definindo que aquele professor ele não é um bom professor, ele não é um bom docente. Tá? Aqui tem outra aqui. Ian é aluno aqui do Cimatec. Como vocês aprenderam a lidar com os alunos, com as pessoas em geral, no contexto da docência? Depende. É com finesse ou sem finesse? Não, olha só, novamente, não tem uma regra, não. A gente vai convivendo. A gente, no fundo, ser professor, a gente tem que ser um pouco político, né? Porque o que é o seu político? É a sua capacidade de negociação de ideias. Então, você conviver com uma turma de 80 alunos e conviver com uma turma de 10 alunos, a regra acaba sendo a mesma, né? Ou seja, você ter uma negociação com as pessoas, uma negociação de conhecimento, uma negociação de abordagem, uma negociação em cima do que você se propõe. Tem
como é que eu vou dizer? Uma característica hoje muito diferente. Os alunos de hoje eles têm uma diferença muito grande de um aluno de 30 anos atrás, né? O aluno hoje ele tem um instrumental que é muito bom. Esse instrumental faz com que ele tenha uma facilidade de trabalho muito grande, né? Na nossa época, a gente ia projetar uma torre de destilação, era McCabe-Tilly, era Ponchon, era não sei o quê. Hoje em dia, você usa até os mesmos conceitos, mas você não necessariamente precisa fazer um gráfico para você saber qual é a quantidade de prato teórico, onde é que é a entrada da carga e onde você vai tirar os seus produtos. Então, o ferramental hoje é muito melhor do que era. E aí, a gente tem, além desse ferramental, um fornecimento de informação muito grande. A diferença que a gente, ou a forma que a gente tem que abordar hoje nesse processo de ensino e aprendizagem é a gente tentar mostrar ao aluno a grande diferença da informação para o conhecimento, da informação para a sabedoria, né? Porque não basta você ter só informação, você tem que trabalhar com essa informação. Não basta você simplesmente achar que na tela de um celular você vai ter todas as informações para a hora que você vai querer. Eu costumo muito, há uns 5 anos atrás, me incomodava muito quando eu estava dando aula e via algum aluno no celular, né? Ainda mais que a maioria das minhas disciplinas, não todas, porque eu dou uma hoje que a gente tenta prever as correntes de acordo com a carga, ou seja, prever as características de um derivado de petróleo dependendo da carga e das unidades que ele vai, né, vai passar até se transformar em derivado. E isso a gente usa muitas equações, muitas correlações numéricas, então a gente usa um pouco de conceitos matemáticos. Mas a minha grande maioria das disciplinas, eu sou da área de processos orgânicos, é a gente discutir os processos, é a gente tentar entender como é que uma nafta vai se transformar em olefina e aromático, né? E muita gente acha que isso basta você decorar o fluxograma ou decorar os processos. E a gente tenta, de todas as maneiras, desmistificar isso e fazer de uma forma diferente. Há uns 5 anos atrás, quando eu ia dar uma aula dessa, e via um celular, isso me incomodava, porque eu ficava assim, porra, a aula está uma merda, e o aluno está simplesmente batendo papo ou fazendo outra coisa. Com o passar do tempo, eu comecei a observar esses alunos fazerem isso. E você dá uma aula às 8 horas da manhã de uma segunda-feira e o cara está no celular, ele não está batendo papo com ninguém, porque não tem ninguém ali às 8 horas da manhã de uma segunda-feira para bater papo com ele. Ele não está fazendo nenhuma postagem no Facebook, porque não tem nada interessante às 8 horas da manhã de uma segunda-feira para postar no Facebook. Sabe o que ele está fazendo? Ele está confrontando a minha informação. Se eu estou falando lá que a nafta ela vai ser fracionada em nafta básica, leve e pesada, a leve e a pesada vai para um forno de pirólise para gerar as olefinas e a média vai para uma reforma catalítica para gerar os aromáticos, ele está confrontando essa informação. Então, quando eu dou essa informação, quando a gente começa a discutir isso, e em 3 tecladas ele acha a mesma coisa, ele já perdeu o interesse pela aula. Ele já acha que ali eu já não estou mais servindo de nada. Então, a gente tem que vencer isso. A gente tem que vencer a facilidade com que ele tem de acesso à informação, mostrando para ele que ele só está tendo informação. O conhecimento ele vai ter que adquirir ou até mesmo desenvolver quando ele começa a conectar essas informações. É muito fácil entrar na internet e perguntar: tomate é uma fruta? É. Mas é muito difícil eu botar um tomate numa salada de fruta. Entendeu? Então a gente tem que mostrar para ele que a informação não é o suficiente. Ele tem que conectar aquela informação e desenvolver e criar um determinado conhecimento. Certeza, certeza. Aqui tem uma pergunta do Guilherme. Vocês não acham que o ensino médio deveria ter pesquisa, quer dizer, deveria ensinar pesquisa durante o ensino médio? Eu não
não diria propriamente ensinar a pesquisar, mas pelo menos a desenvolver o método científico. Aquela disciplina que a gente tem, né, que eu sempre quis ministrar na escola de Química, e há 1 ano e meio eu consegui, e já ministrei 4 turmas, e aí esse ano eu não ministrei mais, que é Introdução à Metodologia Científica. Ela é muito legal, porque ela usa, né, o Guilherme é filósofo, conhecido meu de infância, e essa disciplina ela usa, esses métodos científicos, usa muito o desenvolvimento dos conceitos filosóficos, né? E acho isso bastante interessante, porque isso mostra para o aluno como é que se diz, que a transformação do que ele está buscando num conhecimento, ela segue um rito, ela segue uma metodologia de tal forma que ele não se perca e que ele chegue ao final com o conhecimento, pelo menos da forma mais esclarecida possível. Não verdadeira, porque, novamente, o nosso conhecimento que a gente desenvolve, a nossa ciência que a gente se desenvolve, ela tem a validade limitada até alguém vir e usar um contraponto e mostrar que aquela nossa teoria ou aquela nossa tese, ela não é daquela forma. Mas o método científico, a discussão do método científico, eu acho que seria interessante que os alunos tivessem, porque isso acaba servindo para a vida como um todo, né? Eu sempre começo essa disciplina de metodologia científica perguntando, quando você chega o final de semana, o que você vai fazer? Como é que você sabe que você vai sair? O que você busca ao programar um cinema, um barzinho, uma resenha na casa de um amigo? Como é que você gera os passos até atingir esse teu objetivo, que é você ter como é que se diz, um momento de lazer. Uso isso e vou em cima da metodologia científica mostrando. Primeiro você não vai pesquisar, a partir do momento que você tem a ideia, depois que pesquisa, ao pesquisar você não descobre o que você precisa, quanto de dinheiro que você precisa, quanto que você pode ter de retorno ou não ter retorno, e por aí vai. Então, o método científico acho que seria uma coisa bastante interessante que fosse dado no ensino médio. O problema é se os professores do ensino médio estão preparados para isso. Por exemplo, eu tive uma professora de matemática no ensino médio, sei lá o que é o nome hoje, que ela dava uma figura e dizia, cria um teorema. Aí você tem que né? Você tem que ir lá buscar conhecimento e criar um teorema, tudo. Eu adorava ela. Bom, só para mostrar que o professor tem que estar preparado também. Pois é, mas aí a gente vai fugir um pouco e vai entrar mais na área política. Eu acho que a partir do momento que os nossos governantes valorizarem o professor, não importa de que nível ele seja, o professor vai estar predisposto a dar o melhor de si. O problema é que nós temos hoje que o professor dá aula de manhã já preparando como é que ele vai sair daquele colégio para os próximos 2 colégios que ele tem que ir para poder fechar o seu orçamento mensal. Então, isso, num futuro, que eu acredito que a educação é o nosso caminho, isso num futuro eu acho que a gente vai chegar lá onde o professor vai ser valorizado e vai se sentir estimulado para dar o melhor de si e mudar, porque no fundo a gente vai ter que mudar bastante coisa, né, para a gente poder acompanhar a evolução dessas gerações que estão vindo aí, das famosas Millennium, Millennial, Z, Y e por aí vai. Tem até uma pergunta da Sabrina Sabida. Bom, pelo menos é um nome que está escrito, né? O perfil motiva... da filha do Aira e da filha da Isabela. Ah, tá. O que motiva ser um professor? Carreira, paixão, vaidade? Aí eu complemento, né? Ou falta de outro emprego? Não teve jeito, eu entrei como professor. Pois é, isso é muito particular. É muito difícil a gente dizer. Por exemplo,
eu me considero um professor bastante razoável, mas eu não nasci com o sonho de ser professor, né? Quem conhece a minha história sabe que a minha entrada na docência foi uma decorrência de diversos fatores que foram aparecendo na minha vida. Eu fiz a graduação, num determinado momento eu me encantei por uma área da engenharia química, que era a área de catálise e catalisadores eolíticos. E aí eu queria me especializar nessa área e fui fazer mestrado aonde estudava esse tipo de catalisador, que na época São Carlos era uma das universidades. Em São Carlos, eu virei bolsista da única fábrica de catalisadores que na época tinha na América Latina, que é a FCC SA, Fábrica Carioca de Catalisadores. E fui bolsista dessa fábrica. E tinha certeza que eu seria funcionário dessa fábrica. Eu tinha certeza que o investimento que eles estavam fazendo em mim, não só dando a bolsa, porque na época nós éramos 5 ou 6 bolsistas, mas não era só a bolsa que me mostrava isso, era a forma como eles me tratavam na fábrica. Toda vez que tinha algum evento na planta, o meu orientador, que era o Jorge Guzmão, que era lá da fábrica, ele me levava para a planta, me mostrava a planta. Então eu percebia nisso um certo interesse que depois se apresentou. Quando eu defendi o meu mestrado, tinha a perspectiva de eu ser contratado. Só que demorou 4 meses e a contratação não saiu. E aí eu já era mestre e não podia ficar muito tempo sem fazer o currículo se movimentar, né? E aí eu tinha sido convidado no ano anterior pelo José Luiz Monteiro, do PEC, que me convidou no dia que eu quisesse fazer doutorado, que eu procurasse, e foi o que eu fiz. Eu fui procurá-lo para fazer doutorado, mas na expectativa de que a fábrica ia me contratar. Passou um ano no doutorado, 1 ano e meio, eu também bolsista da fábrica, e a contratação simplesmente não saiu. Nesse ponto, surgiu uma oportunidade numa universidade particular, lá em São Gonçalo, que vários dos nossos colegas, quando faziam mestrado e doutorado, já foram professores dessa universidade, e eu fui convidado para dar aula lá e fiquei 1 ano dando aula. Nesse 1 ano, pintou o concurso da Escola de Química para assistente, somente com mestrado. E aí eu me inscrevi e fiz o concurso. Eram 10 candidatos, na época... Não, 10 não, perdão, eram 15 candidatos. Na época, 10 não foram, só foram 5, e eu fiz o concurso e virei professor. Então, em nenhum momento... Vamos lá, eu fiz o concurso e tirei primeiro lugar. A gente tem que falar, porque é importante, né? Porque às vezes a pessoa faz um concurso, não tira primeiro lugar e depois alguém consegue uma segunda, terceira vaga para pegar aquela pessoa. Então, é muito importante a gente deixar bem gravado. Eu tirei primeiro lugar e das 12 notas possíveis, nenhum candidato teve uma nota igual à minha. Ou seja, eu tive as 12 maiores notas do concurso. Fechando esse parênteses. Então, foi tudo uma decorrência. Então, chegar para mim e falar assim, você sonhou em ser professor? A resposta é não. Mas você se arrepende? Então, você foi professor porque não teve outra oportunidade? Não, eu fui professor porque as oportunidades que foram surgindo na minha vida, que eu fui aproveitando, me levaram a ser professor. E a gente que foi professor na década de 90, você também entrou lá na UFRJ em 93, se eu não me engano, ou seja, 92. 2 anos antes, 3 anos antes de eu ser professor lá, a gente comeu o pão que o diabo amassou em relação à infraestrutura da universidade, em relação salarial. O nosso salário era um salário que era risível em relação ao que a gente está hoje, que estamos muito longe do ideal. Mas em relação ao que a gente tinha naquela época, proporcionalmente que a gente tinha naquela época, era muito ruim. Então, só um parêntese. Eu ganhava $4.000 na fábrica, pedi demissão, fui para o Rio, fiz concurso, passei a ganhar $800. É mais ou menos diferença. E aí, no fundo, cada professor tem uma história que leva ele a ser professor. Então, não existe é professor porque não teve outra oportunidade, porque sonhou em ser professor. São várias histórias, e cada história dessa, se a gente parar para pensar, ela também faz parte
daqueles 5 pilares. Ou seja, é essa história que formata, melhor dizendo, o professor. No meu caso, eu comecei a ministrar aula desde 17 anos, dei aula para adultos, aquela coisa. Então, desde 17, 18, eu falei, não, eu quero ser um professor. E acabei fazendo engenharia química, depois tentei até pensar em fazer matemática, mas aí eu via que ficava muito repetitivo, né? Eu queria desenvolver. Eu falei, não, tem que fazer mestrado e doutorado. E aí foi-se a vida. Bom, mas tem uma pergunta aqui, ó. No futuro, quem pretende tornar-se docente, quais são os requisitos no cenário atual? JVM Queiroz. É o João Vitor, aluno da Raquel. Olha só, é uma pergunta também difícil da gente responder, né? No fundo, eu não gosto muito quando as pessoas falam que ser professor é um sacerdócio. Eu não acho que é um sacerdócio, porque sacerdócio, para mim, me lembra muito o São Francisco de Assis, que abre mão de tudo, aquela coisa toda. Não é ser um sacerdócio onde eu trabalho por amor. Não, eu trabalho com afinco, né? Mas não é o amor que paga as minhas contas. Eu trabalho e eu quero ser pago, né? Com um certo valor. Embora a gente sabe que hoje a gente não recebe aquilo que a gente vale. Mas, no fundo, o professor ele nada mais é também do que um obstinado. Ele tem a obstinação por transferir conhecimento, por formar conhecimento, por desenvolver conhecimento. Novamente, na universidade a gente bate o corner, vai para a área para cabecear e corre para o meio de campo para evitar o contra-ataque. Então, quando eu estou falando ser um obstinado e gostar disso, eu estou falando do docente que dá aula. É claro que todas as outras características que a gente precisa ter para tentar, como é que eu vou dizer, para tentar atuar no tudo que a universidade nos solicita e nos demanda, eu não estou em nenhum momento falando sobre essas características. Na minha cabeça, essas características são características um pouco diferentes das características que a gente precisa ter para ter um perfil, vamos dizer assim, próximo da idealidade. Aquilo que eu falei, é a gente saber distribuir nos 5 pilares todas as nossas energias. E, novamente, distribuir nesses 5 pilares e saber que esses 5 pilares eles são mutáveis, eles não são ali estáticos, eu não mudo nunca mais. Então, no fundo, ser professor é você estar muito próximo da felicidade. O filósofo Clóvis Barros Filho, né, que hoje em dia ele é um youtuber famoso, várias palestras dele, tem uma que ele fala sobre a felicidade, que é muito interessante. Ele diz que a felicidade é você ter a sensação de que está no lugar que você gostaria de estar e não quer deixar de estar naquele lugar. Então ele diz que a felicidade máxima, é claro que eu estou resumindo, mas a felicidade máxima é quando ele se encontra num determinado lugar e ele não quer sair daquele lugar. Se você vai de aula para dar uma aula e você se sente bem ali, você fala, quando a aula acaba e falou assim, nossa, nem percebi que a aula acabou, é porque você está num momento de alta felicidade. Ter professor que dá aula e fica o tempo todo olhando para o relógio porque não vê a hora de acabar a aula, é porque ele não está confortável naquela situação. E é claro que eu não digo isso que a gente está 100% dos nossos dias dessa forma. Tem dia que a gente acordou atravessado, tem dia que a gente acordou virado, tem dia que o nosso chefe de departamento, o nosso diretor de unidade, faz uma demanda que você acha que não deveria ser feito e você vai dar aula e às vezes você vai dar aula aborrecido. Mas quando você faz isso, você tem uma transformação do teu humor ao entrar em sala de aula, então é porque ali te faz bem. Se isso te faz bem, e aí você começa a buscar isso e as outras situações
que estão associadas a isso, elas não é que elas percam o valor. O valor não é tão primordial quanto aquele valor que você dá para dar aula, entendeu? Com certeza. Tem uma pergunta aqui do Valmir, que é uma verdade, uma pergunta já com resposta, né? O perfil do discente mudou muito nos últimos 25 anos. Eu só vou dizer, ó, essa é a própria, é claro que mudou, e com isso, aqueles professores pesquisadores, que eram os professores antigos, eu me lembro que eu fui no IPEC, logo no começo, então tinha os professores da escola de Química, e eu cheguei a falar, a partir de agora, já entravam os alunos novos, com 17, 16 anos, né? Eu disse, o problema agora da universidade, os alunos estão entrando muito imaturos, eles são umas porcarias e tal. Eu falei, o problema é comportamental. Aí o pessoal, pô, muito bem, comportamental dos alunos. Eu falei, não, comportamental dos professores, que não sabem se comportar frente a essa juventude. Então nós temos que mudar a nossa forma de pensar. Aí eles ficaram dando risada, me sacaneando durante o tempo, eu nunca mais fui para o IPEC. Então, passei 20 anos, continuo sem ir ao IPEC, exatamente porque eu falei, o problema é comportamental nosso, que nós nos achamos PhD, nós achamos que sabemos de tudo. Pô. E os meninos estão entrando adolescente. Inclusive, psicólogos falam que os adolescentes vão até 25 anos hoje, né? Então, é nós que temos que mudar. Nós que temos que mudar, os professores, para poder... Bom, novamente, né? São os 5 pilares que eu chamo que eles têm que ser mutáveis. O docente um pouco mais velho, ele é aquele mais resistente a esse tipo de mudança. Eu sou muito resistente a várias mudanças. Por exemplo, o ensino remoto. Eu estou numa resistência muito grande. Né? Por que eu estou numa resistência muito grande? Porque eu quero manter a minha qualidade. E eu tenho certeza que a qualidade da minha aula ela vai cair vertiginosamente. E aí isso me deixa bastante com bastante restrições a esse ensino remoto. Eu sou um cara muito físico. Quem me conhece, né, a grande maioria do pessoal que já trabalhou comigo, pessoal da escola de Química, eu não consigo ficar parado. Eu não consigo ficar sentado como eu estou aqui, batendo papo, porque eu sou um cara completamente agitado. Então, dar aula para mim, eu fico dando aula e eu corro a sala toda. Ou seja, eu estou dando aula e eu estou na sala toda para lá e para cá para tentar observar e ficar cada vez mais próximo do que o aluno pode estar. E aprendi que, com isso, a gente movimenta o aluno, a gente faz com que o aluno participe. Tem um professor italiano que o nome dele é Piazzi, Pierluigi Piazzi. Ele já morreu em 2015. E ele, uma vez, ele falou uma frase muito interessante, né? Que o aluno é diferente do estudante. Hoje em dia, só fazendo parênteses, politicamente correto você chamar estudante não aluno, porque aluno vem né, eu não sou filósofo, mas foi o que eu aprendi, pela origem da palavra, o aluno é aquele que não tem luz, né? E isso é uma forma um pouco... onde você tira o mérito do indivíduo, né? Não é meritória. Além disso, o estudante ele não tem gênero, o aluno tem gênero. Então, para você ficar mais próximo do politicamente correto, então, o interessante é você falar estudante. Mas, fechando esse parêntese, esse professor ele fazia uma diferenciação muito grande de aluno para estudante. Aluno é aquele que assiste aula. Assistir aula é um ato coletivo. Então, você vai lá, entra numa sala de aula, você assiste a aula. E o estudante é aquele que estuda. E estudar é um ato solitário. Então, no fundo, o aluno ele se comporta de uma forma passiva e o estudante se comporta de uma forma ativa. Então, quando eu estou em sala de aula andando para lá e para cá, eu quero que eu tenha menor quantidade de aluno na minha sala e uma maior quantidade de estudante, porque eu quero que eles interajam, eu quero que eles participem, porque, novamente, a minha função é a gente promover
o ensino-aprendizagem. Ou seja, eu vou conduzir, ou vou articular, ou vou promover o processo de ensino-aprendizagem. Eu não sou o detentor único do conhecimento. É claro que determinados assuntos, quando o estudante vê pela primeira vez, ele está sendo apresentado aquele assunto. Naquele momento, eu tenho um pouco mais de conhecimento do assunto do que ele, mas não necessariamente eu sou o expert naquele assunto. Entendeu? Então, como é que se diz? A forma da gente tratar esses alunos hoje em dia tem que ser muito mais dinâmica para inserir muito mais ele no nosso contexto, porque, novamente, o ferramental dele é muito melhor do que o nosso. Se no terceiro assunto que você fala, ele googou e achou o que você está falando, acabou o interesse dele pela sua aula. Porque ele ali, naquele momento, ele está dizendo: essa informação que você quer me passar, já tem. Não, é complicado. Você vai ver que preparar aula online para atingir os objetivos que você falou dá um trabalho desgraçado. Eu estou preparando aula porque eu vou com os slides, dos slides eu apareço, eu jogo o Excel mostrando, né, como resolver aquele problema, faço ele resolver, interagir comigo e interagir, né? Então dá um trabalho desgraçado. Eu estou preparando aula há meses, porque você não consegue parar nunca. É diferente para atrair os alunos, né? E mostrar Exatamente. E você também mostrar, né? Como você falou, né? Xandinho, a gente está faltando 1 minuto e 50 segundos, ainda tem aqui algumas perguntas, né? Abre a segunda hora que eu estou tranquilo. Então tá de boa. Aí Só avisar todo mundo aí. Entra de novo. Quando fechar essa hora, ele vai abrir outra, vocês entrem de novo. Porque aqui começam algumas perguntas, eu anotei, parei de anotar, falei, vai acabar o tempo. Pode abrir a segunda, que meu vinho tá geladinho, estou tranquilo. Então tá de boa aí. Lá nos anos 80, o professor era a fonte, deve ser a fonte de conhecimento. Hoje há outras formas de fonte de conhecimento, como você mesmo falou, não é só... Sim, isso... Tem assunto que às vezes eu estou ministrando, eu falo para o aluno, entra no Google, joga isso aí que vai estar tudo lá. Pô. Você não precisa de mim para ter essa informação. Agora, se quiser formar, vamos discutir. Eu até aconselho, joga no Google, estuda e vamos discutir na aula. Vamos discutir na aula como é que o pessoal está encarando isso. Só respondendo ao Guilherme, vai ficar gravado sim no perfil dele. Ele está perguntando se vai ficar gravado a live. Vai ficar gravado no teu perfil. E uma outra coisa bastante interessante que gerou nessa mudança de perfil dos estudantes é a utilização de livro. Ninguém gosta mais de livro. Ninguém gosta. Se você usa um livro-texto, você tem uma grande possibilidade dos estudantes não terem mais interesse pela sua aula. Porque, a não ser que aquele livro-texto seja em PDF. Né? Se ele tiver em PDF, ele pode nunca ter aberto o PDF, mas o fato dele ter dá para ele uma satisfação muito maior. É igual foto, né? Eu tenho 1.200 fotos no